1 Coríntios, capítulo 13, o versículo 9. Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque em parte conhecemos e em partes profetizamos. Vamos ler toda a igreja junto? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Louvado seja Deus. A igreja pode assentar-se. Nós iremos hoje, irmãos, falar sobre a importância do conhecimento da palavra. Em todas as ministrações, em tudo aquilo que Deus já tem falado aos nossos corações, nos cultos anteriores, em todo culto que é realizado para o Senhor neste lugar, sempre nós a cada momento procuramos abordar, frisar a importância do conhecimento da palavra. Eu sei que talvez para alguns pareça ser entediante falar dessas coisas, sempre tocar nas mesmas teclas, mas só quem se incomoda com isso é quem não lê Bíblia. Quem não lê Bíblia não gosta de pregação que ensina a ler Bíblia. Quem não gosta de orar e não ora, nunca vai querer pregação que ensina a orar. Quem não gosta de jejuar e não tem uma prática de jejum, nunca vai gostar de mensagens que ensinam a pessoa a jejuar. É uma realidade patente, não apenas talvez no nosso meio, mas no meio do povo de Deus em geral. Porque se tem uma coisa, meus amados irmãos, que nós éramos mais para amar e ter prazer em fazer, era buscar a presença de Deus. Porque o mundo, muitas das vezes, o sistema mundano, onde nós nascemos, crescemos dentro de uma cultura pagã, dentro de uma cultura religiosa, dentro de uma cultura cheia de misticismos, de crenças, de idolatria, e a gente cresceu aprendendo que só dizermos que temos Jesus, Jesus já nos tem. Se você perguntar a qualquer pessoa aí fora se ele quer aceitar Jesus, ele diz: eu já tenho Jesus. Não é assim? As pessoas sempre dão essa resposta. Por quê? Porque as pessoas pensam que professar com a boca que tem Jesus quer dizer alguma coisa. Nós mesmos, quando nós não conhecíamos o Senhor, nós mesmos, quando estávamos distante da luz, vivendo nas trevas, quantas vezes talvez eu e você não abriu a boca para dizer: eu já tenho Jesus. Jesus mora no meu coração. E a gente bebia, mas Jesus mora dentro de mim. A gente fumava, mas Jesus está dentro de mim. A gente se prostituía, mas Jesus está comigo. E hoje nós sabemos que era mentira, que nós éramos mentirosos, que Jesus nunca esteve conosco, nunca. Porque onde habita o pecado, as trevas, a luz não tem espaço. Amém? E hoje é a realidade de muitos aí fora. E essa palavra é muito pertinente para a nossa vida, como servos do Senhor, como igreja do Deus vivo. A importância que nós temos que ter, de ter prazer, irmãos, de ter amor pelas coisas de Deus, pela presença de Deus. A gente precisa crescer nessa graça e nesse conhecimento de Cristo Jesus. A gente precisa deixar com que o Espírito de Deus venha moldar os nossos corações, para que possamos ter um coração, para que possamos ter um homem e uma mulher interior aplicado e voltado para a presença plena do nosso Deus. Porque os tempos estão passando, igreja, os dias estão passando e a frieza espiritual está tomando conta das pessoas, as dificuldades estão sufocando as pessoas e as coisas de Deus vão ficando minguadas na nossa vida. Isso é na minha, na sua, é de qualquer um, se nós não vigiarmos. Nós precisamos dar essa liberdade para que o Espírito de Deus possa trabalhar nas nossas vidas. Ele foi enviado, irmãos, com esse propósito. Ele foi enviado o Espírito da graça. Ele foi enviado o Consolador para estar comigo e com você todos os dias, para nos ensinar todas as
andar em toda a verdade de Deus. Mas nunca vivemos um momento de tanta mentira como esse que estamos vivendo. E nós não podemos deixar com que essas coisas tomem conta da nossa mente e dos nossos corações, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Porém Ele nos orienta: mas não usei da liberdade com a qual fosse liberto para dar ocasião à carne, à natureza humana que está dentro de mim, dentro de você. E aqui e acolá ela quer se levantar, aqui e acolá o velho homem quer ressuscitar, as velhas palavras, as velhas atitudes, as emoções, os desejos e prazeres. E isso combate contra a nossa alma, isso combate contra o Espírito de Deus. Paulo chega a dizer em Gálatas capítulo 5 que é uma guerra travada dentro de nós, é uma luta, irmãos, diária, para que o Espírito não prevaleça. Mas as obras da carne, elas sempre querem prevalecer na nossa vida. E eu já te digo, irmãos, com pesar no meu coração, como muitas das vezes nós temos deixado prevalecer na nossa vida as obras da carne. O que são as obras da carne? São aquilo que aparentemente não é pecado para nós, mas de forma sorrateira nos afasta da presença de Deus. Porque a nossa carne, ela consegue passar horas e horas se alimentando de coisas terrenas, mas nós não conseguimos aplicar a nossa alma para se alimentar meia hora das coisas do Espírito. E a palavra diz que aquele que semeia na carne colherá corrupção. Toda semeadura, todo plantio, ela tem uma colheita, irmãos. Sempre vai existir uma colheita. Então, se nós semearmos só na nossa carne, só na nossa natureza humana, nós colheremos corrupção. Não é benefício, é corrupção. Mas a palavra também diz: se nós semearmos no Espírito, nós colheremos as bênçãos do Espírito. Amém. Nós colheremos paz, alegria eterna, louvado seja o Senhor. Então eu te pergunto nesta noite, o Espírito nos pergunta nesta noite: em que terra nós temos semeado? Aonde é que nós temos semeado durante o dia na nossa vida? Na carne ou no Espírito? Quanto tempo talvez hoje eu ou você entrou no secreto para dobrar o joelho e falar com Deus? Não, mas eu não tive tempo de dobrar o joelho, mas estava lendo a louça, passou meia hora na louça, passou meia hora lavando a louça e orando também. É meia hora falando com Deus. Quantos de nós talvez tivemos tempo hoje para tirar meia hora para ler as Escrituras? Mas talvez quantos de nós hoje conseguiu ficar sem mexer nas redes sociais? Talvez nenhum de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente, sem perceber, Satanás tem nos iludido achando que essas coisas nos alegram, essas coisas trazem benefício, mas nós, sem percebermos, a palavra está nos despertando, nos fazendo compreender que estamos semeando na carne. E a colheita vem, mas cedo ou mais tarde a colheita vem. Mas ninguém quer colher corrupção, ninguém quer colher o que é ruim, ninguém quer colher o que é mal, mas nós só semeamos naquilo que vamos colher. Há urgente necessidade, igreja de Deus, de você, de cada um de nós, do povo de Deus, se atentar para o verdadeiro ensino da palavra, para o verdadeiro evangelho que nos separa de tudo aquilo, irmãos, que não glorifica o nome do Senhor. Tem tantas coisas, igreja, que para nós parecem bom aos nossos olhos, mas essas coisas sempre nos afastam do propósito maior que o Senhor estabeleceu para mim e para a tua vida. Eu não sei se conseguiremos concluir esse assunto de hoje, porque Deus ele já colocou no nosso coração, de a partir da próxima terça, se assim Deus permitir, começar uma série de estudos sobre Apocalipse, começando do capítulo 1, versículo por versículo. Eu iria iniciar hoje, mas não deu tempo de preparar, porque o assunto é vasto, é muita coisa, e nós temos que ser uma igreja, irmão, nós temos que crescer sobre a palavra de Deus. Talvez há quanto tempo você está ouvindo ministrações, ensino, palavra, mas talvez não guardou nada, não aprendeu nada, não se atentou a nada, não se preocupa em casa, abrir as Escrituras. Eu estou reestudando
mentiroso, imundo, mas eu estou na presença de Deus, eu tenho compromisso com Deus, e Deus está comigo, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou nós seremos hipócritas de buscar a Deus só quando nós estamos em apuro, como o Senhor disse ao seu povo lá no passado, no Velho Testamento, o povo quando está em angústia, o povo quando está em aperto, o povo quando está em desespero, me busca. Mas quando está tudo bem, o povo dava as costas para Deus, o povo não se lembrava de Deus, e aí os inimigos prevaleciam. Será que o paralelo da vida de Israel, será que muitas das vezes está sendo a nossa conduta de vida? Nós só se lembramos de chorar, nós só se lembramos de pedir uma palavra, nós só se lembramos de jejuar, quando o negócio aperta, quando a luta bate na porta. E às vezes Deus ele é tão misericordioso que Deus não toma em conta a nossa hipocrisia. Ele, como um pai, pela sua misericórdia, ele abençoa. Mas por que ele faz isso? Para ver se eu e você aprendemos a buscar Ele, não porque precisamos das coisas que Ele pode dar, mas precisamos da presença dEle na nossa vida. Porque nós podemos perder tudo nessa terra, irmãos, e vamos perder. O que a gente não pode perder é a presença. Amém. O salmista Davi, quando ele cai, ele comete um pecado, e no Salmo 51 ele expressa em palavras o seu arrependimento, confessando. Ele se preocupa com uma única coisa: não era de perder a coroa de rei, não era de perder o poderio que o rei tinha, a autoridade, ou a riqueza, ou o palácio. A preocupação de Davi não era essa. Diante de uma queda, diante de um problema, diante de uma falha, diante de um peso de culpa, a preocupação de Davi era: Senhor, não me lance da tua presença. Senhor, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Ei, será que talvez você faz tempo que sentiu a alegria da salvação? Será que a gente está caminhando servindo a Deus sem a alegria da salvação, irmãos? A preocupação da Davi é para não perder a alegria da salvação. E ele diz mais: e não retire de mim o teu Santo Espírito. Meus irmãos, isso são palavras de um homem com toda a sua fragilidade, toda a sua fraqueza, todos os seus erros cometidos que ficou registrado, mas é um homem que tem um entendimento: eu não consigo viver sem a presença do Senhor. O Senhor me fez rei, mas eu posso até não ser rei, eu não posso ficar sem o rei dos reis. Glória a Deus. E às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, de conquistar tantas coisas, e estamos perdendo a presença. A nossa preocupação, meus irmãos, de termos conhecimento da palavra de Deus, para que a nossa vida, a nossa casa espiritual, o nosso ser, o nosso coração seja edificado sobre a rocha. Porque tem muitos corações e lares que infelizmente hoje estão sendo edificados sobre a areia. E Jesus disse que a edificação sobre a areia, quando vem o vento, quando vem a enxurrada, quando vem a tempestade, bate na casa, e o que aconteceria com a casa? A casa cairia. E o Senhor faz questão de frisar: e grande é a sua queda. Porque grande é a decepção de quem constrói algo sem uma base. Grande é a decepção para aqueles que dedicou uma vida toda para construir algo que não tem alicerce. Grande decepção e tristeza vem aqueles que constroem uma vida toda voltada em princípios humanos, em doutrinas de homens, em argumentos meramente terrenos ou em bens materiais. E esquece que os bens podem vir, mas eles também vão. Mas o que não pode ir é a presença de Deus. E o conhecer da palavra traz muito a nós o entendimento que quanto mais da palavra nós conhecemos, mais da presença nós teremos. Mas quanto menos nós conhecemos a palavra de Deus, menos nós teremos da presença de Deus.
Porque a presença de Deus não só se dá, irmãos, quando acontece um culto, que Deus opera, que Deus visita no meio do louvor, que tem uma palavra gloriosa, que Deus fala. Isso é bom, isso é maravilhoso. Mas quando é mais importante a presença? É quando a gente está lá fora. É quando a gente deve tomar as decisões como cristão. É como a gente deve falar como verdadeiros cristãos. É quando a gente está lá fora diante das decisões que nós temos que agir, não como ímpio, não como carnal, mas como homem ou mulher espiritual. É ali que vai manifestar se realmente a presença de Deus está realmente na nossa vida. Amém, meus irmãos? Amém. Precisamos conhecer a palavra. Paulo diz no texto básico que nós lemos: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Há uma urgente necessidade minha e sua de conhecermos o Deus da palavra e a palavra de Deus. Há uma necessidade, irmãos, de conhecer e se encher do verbo de Deus, da palavra encarnada. Para quê? Para que não sejamos pegos por vento de doutrinas, para que não sejamos enganados pelas seduções de Satanás, para que não tenhamos uma vida dirigida e conduzida pelos nossos próprios pensamentos, mas que o conhecimento da palavra conduza a cada dia os nossos passos. É muito importante termos conhecimento da palavra, pois ela nos trará a direção certa em toda a nossa vida. Quando nós temos conhecimento da palavra, nós teremos as direções certas de Deus para toda a nossa vida. Por isso, irmãos, que Davi, no Velho Testamento, a Bíblia diz que Davi, ele nunca foi derrotado em nenhuma guerra. Por quê? Porque toda guerra que ele ia, toda batalha que ele ia, ele buscava ao Senhor. Ele procurava ter conhecimento da palavra de Deus. O que é que Deus tem para mim? O que é que Deus quer falar comigo? Qual a direção de Deus? Um homem perfeito, mas diante das guerras, o Senhor é com ele. E muitas das vezes, irmão, nas nossas lutas e decisões, estamos sendo derrotados, fragilizados, estamos sendo atingidos, estamos soldados feridos nessa guerra, porque nos falta a palavra, nos falta a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E quando ela nos falta, pode ter certeza, faltará tudo. Faltará tudo. Mas se tivermos a palavra, não nos faltará nada. O Senhor diz que nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade, ou em favor da verdade. Nós precisamos ter um lar, uma vida, um casamento, um coração direcionado, governado, apacentado, ministrado pela palavra do Senhor. Essa palavra que tantos desprezaram ao longo da história, essa palavra que hoje muitos têm desprezado, palavra essa que tem sido tirada dos púlpitos. Hoje não se dá mais crédito à ministração da palavra, hoje há mais apresentações, teatros, coreografia e uma série de coisas, e a palavra sempre vai ficando em segundo plano, a palavra sempre vai caindo no esquecimento. Há um texto do Velho Testamento que houve um homem que dentro do templo, ele achou a palavra de Deus que estava perdido na casa de Deus. Será que hoje não é o panorama de hoje? Será que hoje está assim? A palavra se perdeu, mas ela está lá. Ela está na minha casa, está na sua casa a Bíblia, mas será que não está perdida? Porque nós estamos dando crédito a ela? Porque conseguimos passar tanto tempo em tantas coisas fúteis que roubam o nosso tempo, que roubam o nosso vigor, que faz os nossos olhos secar, que faz as nossas mentes ficarem oprimidas, os nossos corações entristecidos, enquanto a palavra está lá. Enquanto Deus está lá querendo falar comigo e com você, meu irmão. Precisamos dar crédito à palavra. Não espere Deus falar contigo apenas no culto, não. Há uma necessidade de você, eu, minha, sua, nossa, de termos uma experiência pessoal com a palavra de Deus. Uma palavra que é apta para discernir toda a intenção do coração do homem. É como uma espada de dois gumes que vai e entra no interior do homem, separando juntas de medulas. É uma palavra que nos conhece, irmãos, que nos liberta, que nos transforma. É uma palavra
Você leu a palavra hoje? Deus sabe se você leu. Meditamos na palavra hoje? Ou esperamos pegar na Bíblia apenas à noite, no dia do culto? E queremos as bênçãos, queremos os milagres, queremos as provisões, queremos que Deus entre nos nossos planos e projetos, queremos que Deus se submeça a fazer o que eu quero, o que eu penso e o que eu desejo. Meus irmãos, quando nós temos compromisso com a palavra de Deus, pode ter certeza, as demais coisas, as outras coisas, as necessidades hão de ser supridas. Não precisa você correr atrás de bênção, está lá em Deuteronômio. Obedeça a palavra, viva a palavra, coma a palavra, ame a palavra, medite nessa palavra, e as bênçãos do Senhor te alcançarão. Louvado seja Deus. Não precisa correr, as coisas vão chegar até você. Deus abre portas que estão fechadas. Deus vai preparar todas as coisas. Amém? Amém. Você crê nisso, igreja? Amém. Glória a Deus. Primeiro tópico que eu coloquei aqui: conhecer a palavra de Deus é entender sempre a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quantas pessoas, irmãos, já chegaram para mim e por não buscarem a palavra de Deus, por não buscarem um conselho de Deus, uma orientação de Deus, do Espírito de Deus, da palavra, quebraram a cara. Quantas pessoas até mesmo daqui chegaram para mim, disseram que fizeram um negócio e deu errado, e foi um bololô, e fez isso, fez aquilo, e está com uma dor de cabeça, com um problema. Eu disse: meu irmão, buscou Deus na palavra? Busquei não. Está aí o porquê do problema. Está aí o porquê do problema, meu irmão. Porque se tivesse buscado Deus na palavra, Deus iria se revelar. Não faça, meu filho, não vá, eu não estou nisso. Mas muitas vezes os olhos do homem brilham diante das propostas. Os nossos olhos às vezes brilham diante daquilo que aparentemente parece ser vantajoso para nós. E às vezes as pessoas pagam um preço alto. Pagam um preço alto. Pessoas já chegaram para mim com essa postura até hoje. Carregam marca dessas coisas. De perdas, de desilusões, de prejuízos financeiros, de prejuízos espirituais, porque fizeram um negócio com ímpios e quebraram a cara. Precisamos ter cuidado, irmãos. Precisamos ter cuidado com tudo aquilo que nós vamos fazer e realizar. Nós precisamos botar tudo nas mãos do Senhor. Lembra do que o irmão pregou aqui domingo? A Provérbios 16. O coração do homem maquina, planeja muitos planos, muitos projetos, porém a resposta certa só vai sair da boca do Senhor. Não é pecado é você fazer planos, fazer projetos, não é. Eu tenho os meus, você tem os seus, mas antes de querer realizarmos, deixa o Senhor falar, deixa o Senhor revelar, deixa o Senhor mostrar. Por quê? Porque a palavra de Deus nos levará a compreender a vontade de Deus. E a nossa vontade nem sempre vai ser a vontade de Deus. A nossa vontade, irmãos, nem sempre vai estar alinhada com a vontade de Deus. Nem sempre. E às vezes nós não procuramos buscar a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque nós sabemos que pode correr o risco de Deus dizer não. Só que nós queremos fazer. Eu lembro de uma pessoa que chegou para mim uma vez: rapaz, eu quero fazer uma viagem. Quando ele contou para mim: rapaz, não precisa nem buscar Deus, não. Já estou vendo que não é de Deus. Mas para você ter uma experiência sua pessoal, busca o Senhor, pega uma palavra ao Senhor. Ele não fez. Sabe por que ele não fez? Porque já estava no coração dele aquilo que ele queria. Ainda que Deus falasse ao contrário, mas ele já estava decidido. Então, para ele não ficar com uma culpa maior, o que é que ele fez? Eu não vou buscar a vontade de Deus, vou fazer. E fez. Sabe o que aconteceu? Só teve prejuízo, ao ponto de sair até da presença do Senhor. Por isso que a gente precisa ter cuidado, vigiar, para que a nossa vida possa ser direcionada pela palavra do Senhor. Quando você conhece, e como é que nós conhecemos a palavra? Como é que você vai adquirir conhecimento e entendimento da palavra? Se não a língua, se não meditando. É assim
é cansativo militar. É cansativo. Mas se na nossa empresa, que talvez nós trabalhamos, se na escola, na faculdade, seja onde for, vier algum trabalho nas nossas mãos para meditar em algo, a gente passa até o dia. Porque a gente tem noção que aquilo traz benefício para a nossa vida material. Mas os benefícios para a nossa vida espiritual, nós deixamos em segundo plano. Nós não podemos inverter os valores, irmãos. Talvez essa palavra não seja agradável a alguns corações que estão aqui. E espero que eu esteja errado nisso. Mas tem uma coisa: isso é a preocupação de Deus para com a tua vida. Isso é a preocupação de Deus para com a minha vida. Porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ter conhecimento da verdade, para que sejam salvos. Louvado seja Deus. Então não rejeite, não repudie aquilo que pode salvar a tua vida. Não repudie aquilo que vai direcionar os teus passos. Não repudie aquilo que vai firmar o teu casamento. Não repudie aquilo que vai ser coluna e alicerce no teu lar. Não podemos repudiar isso. Não podemos. Eu tenho, ao longo do meu dia, do meu trabalho, da minha correria, eu tenho visitado pessoas, entro na casa de pessoas, uma boa parte delas são cristãos de algumas denominações, e eu estou vendo e escutando a falência espiritual no meio do povo de Deus. O Espírito Santo não opera mais, é o que estou dizendo. Não sentimos mais o Espírito, não temos mais a alegria do Espírito, não sentimos mais uma palavra. Ontem eu conversei com o irmão à noite, para deixar ele fazer uma entrega. Ele disse: irmão, eu estou morrendo na fé porque não tem palavra onde eu estou. Eu digo: meu irmão, você está fazendo o que lá, meu irmão? Saia, vá para a palavra, peça uma direção a Deus, busque o Senhor, Ele vai te orientar, mas não morra, irmão. Não tem palavra. É 3 pessoas no culto, mas quando tem festividade, quando vê um pregador de fora, um cantor de fora, lota de gente, é um por cima do outro. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão ouvindo mais a um culto por causa da palavra, estão ouvindo pelo que aqui pode ser oferecido para essa vida. O cara faz um culto, a primeira coisa que bota: sorteio de panetone, sorteio de ferro elétrico. Todo mundo vai, todo mundo quer. Todo mundo quer ter uma sorte de ganhar um ferro elétrico, um panetone, mas a salvação é dada de graça e ninguém quer. As pessoas preferem arriscar uma cartela para ganhar um prêmio do que render o seu coração para ser salvo em Cristo Jesus. Você veja que nível as pessoas estão chegando. E essas pessoas vão atrás disso porque as lideranças estão acomodando e acostumando essas pessoas assim. Querem atrair as pessoas por aquele que é material. João Batista atraía multidões para si, curiosos, acusadores e pessoas sinceras, mas a mensagem dele era uma só: arrepender-se e converter. Nós precisamos atrair as pessoas pelo verdadeiro Evangelho de Cristo. Não é oferecendo bens para essa vida. Trabalho social é interessante, é bom, é importante. É importante. Mas um prato de sopa, um cachorro quente, um cuscuz com salsicha, não vai mudar a vida de ninguém não. A pessoa come hoje, amanhã já está com fome de novo. Mas quem comer essa palavra jamais terá fome. Quem beber da água do Senhor jamais terá sede. É tão difícil o povo entender isso hoje, e às vezes está sendo tão difícil para nós entender, igreja, porque o mundo já está no seu padrão de vida terreno. Mas a igreja precisa ter um padrão de vida direcionado pelo céu. Nós fomos atraídos pelo amor de Deus, nós fomos atraídos pelo céu, a graça de Deus nos atraiu. Nós temos que viver dependendo disso, igreja. Temos a nossa vida corriqueira durante o dia, temos a nossa vida secular, o trabalho, as donas de casa, os irmãos, está tudo certo. Enquanto estiver aqui tem essa labuta, mas essas coisas não podem atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Amém. Nós procuramos se profissionalizar em muitas áreas, ficamos sabidos e inteligentes em muitas áreas, aprendemos 1, 2, 3, 4 profissões, mas quando vem para a palavra estamos sendo analfabetos. Quando vai para a palavra não sabemos pronunciá-la.
E Paulo escreveu a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar não é carregar debaixo do braço, não. Manejar é ler, é meditar, igreja. É conhecer, porque aqui fala de você, aqui fala de projeto para você, aqui fala de coisas concernentes à tua vida. Você quer ter um futuro garantido e determinado por Deus? Aqui, ó, está na palavra. Só você quer viver algo incerto. Amém? Estamos só na introdução. Primeiro tópico que eu citei: a importância de conhecer a palavra, para nós compreendermos a vontade de Deus. Nós sempre temos que procurar conhecer pela palavra a vontade de Deus. E a vontade de Deus nem sempre vai ser a minha e a sua. Às vezes nós queremos fazer coisas, queremos comprar coisas, queremos tomar certas decisões, mas não é a vontade de Deus. E quando nós temos uma vida conduzida por Deus, nós vamos para a palavra, nós vamos para o joelho. Senhor, fala comigo, me dá uma direção. Aí quando você está debaixo da direção, pode fazer, porque Deus será contigo. Mas se Deus não te der uma direção, na dúvida, não faça. Porque quando Deus diz: faz meu servo, faz minha serva, Ele se responsabiliza por toda a nossa vida. Mas quando Ele diz: não faça, não faça, porque o prejuízo vai vir para nós. Amém, meus irmãos? Então veja só, segundo tópico: conhecer a palavra é se submetermos a nossa vida a ser conduzida pelas mãos do Senhor. Conhecer a palavra, se encher do conhecimento da palavra, é ter uma vida submissa a ser conduzida pelas mãos do Senhor. Amém? Quem aqui quer ser conduzido pelo Senhor? Diga amém. Amém. Você quer ser conduzido pela sua própria vontade ou pela vontade do Senhor? Ser conduzido pela nossa vontade pode dar certo, sim ou não? Mas também pode dar errado, sim ou não? Ser conduzido pelo que eu acho pode dar certo, mas eu corro risco também de dar errado. Mas quando eu sou conduzido pela vontade de Deus, na palavra, vai dar errado? Não, sempre vai dar certo. Então você percebe, os irmãos compreendem isso? Você percebe porque muitas das vezes nós temos prejuízo? Você percebe porque muitas das vezes o ímpio prospera, o ímpio se dá de bem e nós não? Não é porque o ímpio procura a palavra, porque ele é ignorante da palavra. E por o cara ser ignorante, as coisas dão certo. E por que ele dá certo para nós? Porque nós não somos ignorantes da palavra. Nós temos um certo conhecimento, porém não estamos usando da forma correta. Precisamos lançar a mão, irmãos. Precisamos, quando você está doente, você está com uma dor, um sintoma, alguma coisa, você procura quem? O médico. Você vai lá no médico, você se consulta: eu estou com uma dor aqui, e ela dói assim, e dói assado, e o médico, pela experiência dele, vai pedir um exame, e os exames vai diagnosticar o que é. Não é assim? E nós servimos a um que é o médico dos médicos, ele conhece, ele não precisa nem pedir exame. Quando ele olha para mim e para você, ele já sabe de todas as coisas. Ele já tem um raio-x completo da minha e da tua vida. Ele tem a direção toda certa para mim e para você. Então, meus irmãos, deixemos nossa vida ser conduzida por Ele. Amém? Terceiro tópico: depender sempre da direção de Deus para tomar nossas decisões. Decisões nós tomamos sempre. Toda a nossa vida ela é feita de decisões, de escolhas. Tem decisões, irmãos, que é eu que tenho que agir, não preciso buscar Deus, é responsabilidade minha. Mas aquilo que eu não sei, aquilo que não cabe a mim, eu diria ao Senhor. Eu não devo ir ao ímpio, porque a Bíblia diz qual é o conselho que o ímpio tem para nós. A Bíblia diz: bem-aventurado o varão que anda no caminho do Senhor, que não se aceita na roda dos escarnecedores, não pega conselho do ímpio, antes tem o seu prazer que na lei do Senhor, na palavra, e nessa lei bebida de dia e de noite. É um coração aplicado à palavra, é um coração que por estar cheio da palavra, sendo governado pela palavra, vai saber responder na hora certa, vai saber calar na hora certa, vai ter uma
Amém? Amém. Em Oséias 4,6 diz assim: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. O povo de Deus, no período do profeta Oséias, foi destruído, porque lhe faltou conhecimento da palavra, conhecimento de Deus, faltou busca, faltou intimidade, faltou entrega, faltou um coração voluntário para buscar Deus, faltou tempo para buscar a presença de Deus. E hoje não tem sido diferente, irmão. Hoje o povo tem sido destruído, hoje o povo está enfraquecendo. Por quê? Porque falta conhecimento, falta leitura de Bíblia, falta meditação na palavra. Porque quando começamos a ler a palavra, a boca começa a abrir, começamos a ter sono, começamos a ficar enfadados. Quem aqui já começou a ler a Bíblia e abriu a boca? Quem aqui já começou a orar e deu um abrimento de boca? Você sabia que muitas das vezes esse abrimento de boca é presença de demônios? Se você não sabia, começa a saber hoje. A gente faz qualquer outra coisa, não abre a boca, não dá sono. Começamos a ler a Bíblia, começamos a orar, dá logo um abrimento de boca. Sabia que muitas das vezes é demônios nos oprimindo, são ataques espirituais. Precisamos ter cuidado. Precisamos não ser destruídos, nem pelo maligno, nem pela nossa própria ignorância, mas precisamos ter conhecimento, porque quem foi destruído aqui foi o povo de Deus. O povo de Deus estava sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Pode falar. Um pequeno testemunho, e você falou sobre a oração, né, sobre a meditação da palavra que dá sono. Teve um período, irmão, que quase todo culto eu estava com um abrimento de boca direto no culto, durante o culto acontecendo, os irmãos ministrando, e aquele sono, sempre que chegava no culto, que começava, aí dava esse abrimento de boca, e aí o Senhor me mostrou que era algo espiritual, para atrapalhar o entendimento do que era ministrado, para atrapalhar o conhecimento do que estava sendo passado, e aí foi que teve-se que tomar uma posição de acordo com o que era necessário. E orar para o Senhor interceder isso aí, e graças a Deus isso realmente passou. Realmente é a aplicação do demônio para atrapalhar o conhecimento. A gente precisa entender, irmãos, como sempre temos dito aqui, que o mundo espiritual existe. Existe. E o que o diabo mais quer é que a gente não dê crédito a isso. Tudo que o irmão fala é demônio, tudo é demônio, tudo é pecado. Se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Se a Bíblia diz que é demônio, é demônio. Eu só não posso dizer o que a Bíblia não diz. E aí tem pessoas que usam da palavra-chave, palavra mágica. Não tem nada a ver. Porque tudo é demônio, não estou dizendo que tudo é demônio. Porém, tudo aquilo que nos impede de uma vida espiritual fortalecida e firmada em Deus, tem a ação do diabo por trás. Tem a ação do diabo. E nós precisamos urgentemente se posicionar contra essas coisas. No próprio livro de Oséias, do profeta Oséias, capítulo 3, 6, versículo 3, ele continua dizendo assim, conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor, louvado seja Deus. Você já conhece? Amém? Amém. Mas ele diz, você precisa prosseguir em conhecer. Porque a gente não conhece Deus na totalidade, é um processo, até que chegamos ao dia perfeito, onde não veremos mais por enigma, mas veremos Ele face a face, louvado seja Deus. Então, uma das formas pelas quais eu e você pode e deve e precisa conhecer ao Senhor é meditando na palavra, porque a meditação na palavra, irmão, é uma dinâmica. Todos os dias temos que meditar nas Sagradas Escrituras, todos os dias temos que se alimentar desse santo livro, dessas palavras santas que foram escritas por tintas, mas o sentido dela, a essência dela é espírito e vida para mim e para você. Nós precisamos abraçar isso, igreja. Quem aqui não alimenta o seu corpo? Quem aqui fica se alimentar um dia, 2 dias e permanece com a estrutura física da mesma forma? Quem? Quando nós passamos a hora do almoço, a carne já treme, já dá dor de cabeça, as pernas já bambeiam, porque o nosso corpo precisa se alimentar, amém? Então, da mesma forma que o meu
alimento físico, terreno, o nosso espírito, a nossa alma também carece, é carente de alimento. E qual é o alimento que alimenta o nosso ser espiritual? Feijão? Arroz? Macarrão? Não! O que alimenta o meu e o seu espírito é a santa, poderosa palavra de Deus. É o pão vivo que desceu do céu, irmãos. Será que a gente não está fazendo jejum da palavra? A gente não consegue fazer jejum da comida física, mas não seguimos a palavra. Por isso que às vezes se encontramos fracos, oprimidos, desanimados, carentes, qualquer coisa mexe com o nosso sentimento, qualquer coisa rouba a nossa paz, e muitas vezes o diabo nos conduz, irmãos, sabe o que? Às vezes não é nem o diabo, às vezes também a nossa natureza humana caída, ela nos conduz a se alimentar das coisas dessa terra. Aí gastamos tempos em celulares, gastamos tempo nas redes sociais. Torno a dizer, irmãos, em nome de Jesus, não é errado você ter sua rede social, não é errado você assistir sua programação na TV, porém não deixe essas coisas tomar o lugar do Senhor na tua vida, não. Não deixemos essas coisas tomar o lugar do Senhor na nossa vida, porque é muito mais fácil para mim e para você passar 2, 3, 4, 5 horas na frente de uma TV do que passarmos 1 hora dentro dele orando, sim ou não? Não vamos ser hipócritas, dizer que não é, que é. É muito mais fácil para nós ficar na frente de uma TV, porque essas coisas agradam o nosso lado humano, terreno, mas em compensação, o nosso lado espiritual vai o quê? Se enfraquecendo. Por isso que Oséias diz: nós conheçamos e precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Amém? Em João capítulo 5, versículo 39, palavra do Senhor Jesus, quando ele diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela vida eterna, e são elas que testificam de mim. Examinai a palavra, não é apenas ler, é examinar cuidadosamente. Quando você está examinando, você está procurando achar alguma coisa que está lá, que está escondido. Eu sei que tem algo aqui, não é apenas papel, letras de tinta preta. Há alguma coisa aqui do céu para mim, há algum recado de Deus, há alguma palavra de Deus para o meu coração, há alguma orientação de Deus para a minha vida, mas eu só vou descobrir se eu examinar cuidadosamente, chorando, orando, jejuando e examinando, até que a luz do Evangelho resplandece nos nossos corações e começamos a conhecer aquilo que nos é dado gratuitamente. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Às vezes a gente começa a ler a Bíblia, tem pessoas que leem e eu li, não entendi nada, eu vou ler mais não. É o que o diabo quer, que você não leia, que você não medite, que você não gaste tempo na palavra. É pesado para nós ler um capítulo por dia da Bíblia. É pesado às vezes. É pesado quando nós estamos na carne. É pesado quando nós não estamos no Espírito. Mas quando eu e você está no Espírito, quando eu e você está cheio do óleo, a candeia está transbordando, quando nós estamos buscando estar na vontade de Deus, irmão, ler a palavra não é um peso, ler a palavra é prazeroso, é gostoso. A gente fica angustiado, agoniado quando a gente passou um dia e não conseguiu meditar nela, porque a gente sabe que é ela que nos alimenta, é ela que nos fortalece, é ela que nos dá esperança. Quantas vezes eu ou você não abriu a palavra e veio algo de Deus ao seu coração? Quantas vezes você estava angustiado, atribulado, você leu um capítulo da palavra, você leu um versículo da palavra, e aquele versículo falou ao teu coração, trazendo paz, alegria. Não é gostoso, irmãos? Deus quer nos trazer de volta para a palavra. Ei, irmão, Deus está nos chamando a voltarmos para a palavra. A igreja só vai viver um avivamento, a igreja só vai viver dias gloriosos de experiências sobrenaturais se ela começar a retroceder e voltar-se para a palavra. É o que o Senhor escreveu em uma das cartas de Apocalipse: lembra de onde caíste e volta a praticar as primeiras obras. Volta à palavra, volta a depender da direção de Deus, volta a depender do conselho de Deus, volta a fazer as coisas debaixo do conselho e da orientação de Deus, e você vai ver que as coisas tomarão um rumo diferente. Amém? Em Provérbios 4:7 diz assim:
De tudo, acima de tudo, adquire a sabedoria e conhecimento, ainda que te custe tudo o que tu possuis. É forte ou não esse versículo? Acima de tudo, adquire sabedoria e conhecimento, ainda que isso te custe tudo o que você possui. Será, irmão, que nós estamos dispostos? Será que estamos dispostos a perder alguma coisa para ter conhecimento de Deus? Para ter sabedoria de Deus? Acima de tudo, o que você deve adquirir e buscar é sabedoria e conhecimento, ainda que isso vá te levar a perder coisas, perder colegas, amigos, familiares, seja o que for necessário perder, mas entre isso e as coisas de Deus, entre isso e a sabedoria de Deus, entre isso e a presença de Deus, Deus precisa ser priorizado na minha e na tua vida. Buscar a Deus sempre vai nos custar alguma coisa. Tirar um tempo para meditar na palavra vai sempre tirar um tempo que ela pode ser dedicada a outra coisa. Tirar um tempo para jejuar, para orar, sempre vai tirar um tempo que ela é dedicada a outra coisa. Você está disposto, eu estou disposto, nós estamos dispostos ao tempo que a gente dá durante o dia às redes sociais, rejeitar e dedicá-lo a Deus? Nós estamos dispostos ao tempo que nós damos à televisão, rejeitar para dedicar a buscar a presença de Deus? Não estou dizendo que você não possa usar redes sociais, não estou dizendo que você não possa assistir uma programação, não estou dizendo que estamos dispostos a negar a nós mesmos. Porque Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando ele diz tome a sua cruz, você precisa estar pronto a morrer todos os dias. A cruz é para que a minha carne e a sua carne seja crucificada todos os dias. Estamos prontos a renunciar? Quem aqui tem condição de dizer: a partir de hoje eu vou pegar minha televisão e vou vender, não quero mais? Nós temos condição de fazer isso? Se Jesus me disse isso, você teria condição? Eu teria condição de fazer isso? Será que nós teríamos? Porque para buscar a Deus, o provérbio aqui diz: Salomão, vai nos custar alguma coisa. Sempre vai nos custar alguma coisa. Não, minha TV não. Não, irmão. Estamos dispostos a perder alguma coisa? Eu pedi para o irmão fazer isso não, viu? Mas sai dizendo aí que eu estou proibindo não. Como já teve gente dizendo que a gente proíbe aqui jogar bola, a gente proíbe assistir isso, a gente proíbe jogar videogame. Mas sai dizendo aí, a gente não proíbe aqui nada. Você quer fazer, faça o que você quiser, mas aqui a verdade você vai escutar. E também você não é obrigado a viver a verdade não, quer pregar não. Você não é obrigado não, viver a verdade. Nem eu sou obrigado a viver a verdade. Não sou obrigado. Mas também eu não tenho a obrigação de me salvar não. Não tenho. Porque salvação é quem tem compromisso com a sua palavra. Amém? Amém. A minha preocupação é com a tua alma. Entregar a verdade para a tua alma. Ser liberta, para a minha alma ser liberta, que eu preciso também, para que a gente junto caminhe para o céu. Amém, meus irmãos? Então, será que nós estamos dispostos a perder alguma coisa? Eu queria que os irmãos abrissem Filipenses. Dentro desse mesmo contexto de Provérbios 4:7, onde ele diz que devemos adquirir sabedoria e conhecimento, ainda que isso nos custe alguma coisa. Abre Filipenses capítulo 3. A partir do versículo 7, vou fazer a leitura, diz assim: esse é o apóstolo Paulo dizendo: mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, que texto lindo. Eu elaborando esse versículo hoje, quando Deus ministrou esse texto no meu coração, que eu abri a palavra, que eu li ele, como eu me quebrantei. Que coisa linda não está acontecendo na vida de Paulo. E como será lindo se isso também acontecer na minha e na tua vida. Como será glorioso, irmão, se nós chegarmos a essa experiência que Paulo chegou, de entender que tudo que ele conquistou, tudo que ele tinha, irmãos, ele reputou por perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo estava corroborando o que Salomão
disposto a perder tudo, a rejeitar tudo, pelo conhecimento da glória de Cristo Jesus. No versículo 8, olha como é lindo, isso é lindo, precisa ser novamente relido e guarde no seu coração. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, louvado seja Deus. Não foi algumas não, foi todas as coisas. Paulo estava dizendo, irmão, eu posso ter todas as coisas, mas entre ela e Deus, o que é mais importante para a minha vida é a presença de Deus. Louvado seja Deus. Eu perdi todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda. Às vezes é um sofrimento de não deixar uma coisa, às vezes Deus quer requer algo de nós, é doloroso deixar, mas quando a gente deixa, a gente está manifestando, eu deixei, doeu, mas eu prefiro o Senhor na minha vida, eu prefiro o Senhor. Louvado seja Deus. E Paulo diz, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então só tem uma forma de nós ganharmos mais e mais da excelência do conhecimento de Cristo, é perdendo tudo aquilo que é fruto. E quando eu digo perder, irmãos, não é dar a elas o devido valor que elas não têm, não é dar o valor que elas não têm. Muitas vezes damos devido valor a coisas que não têm esse valor todo, como nós devemos dar valor ao pleno conhecimento da excelência de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E ele diz que considerou essas coisas como esterco. O que é esterco? Fezes de animal, estrumo. Estrumo, esterco serve para quê, igreja? Para adubar. Só serve para adubar. Só serve para essa vida. São benefícios, são coisas, só serve para a terra. A única utilidade delas é para a terra. O carro que eu tenho, a moto que você tem, a casa que eu tenho, o novo que eu tenho, todo, só serve nessa terra. São esterco. Porque tudo isso um dia vai se acabar. É esterco. Podemos até ter, e Deus tem nos dado pela sua graça, mas são esterco. Precisamos entender, tudo é esterco. Tudo isso não tem valor nenhum. O maior valor que precisa ter na nossa vida é a excelência do conhecimento de Cristo. Quando nós temos Cristo como a prioridade, a mais excelente na nossa vida, as coisas vão vindo, as coisas acontecem. O que você necessita vai ser suprido e não vai tomar o lugar de Cristo na tua vida. Nunca vai. Sabe por quê? Porque quem está no primeiro lugar na tua vida é a excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Versículo 9, Paulo diz assim ainda: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, justiça que vem de Deus pela fé. Versículo 10: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Então o propósito de Paulo era deixar tudo, era perder tudo, era valorizar a presença, para ter o privilégio de um dia chegar à ressurreição dos mortos, chegar a tomar posse de uma coroa que ele disse: agora a coroa da justiça está guardada para mim, e não só para mim, mas para todos aqueles que amam a vida de Jesus. Amém? Vamos continuar aqui. Provérbio 2, 4 e 6. Irmãos, vá anotando esses trechos, é importante para os irmãos caso meditarem também, examinando. Provérbios 2, 4 e 6. Se procurar a sabedoria como quem procura a prata, e a buscá-la como quem busca o tesouro escondido, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Olha o que Salomão diz: se eu e você buscasse a sabedoria como buscamos a prata e o ouro, é isso que ele está dizendo. Se procurar a sabedoria como quem procura a prata, e buscá-la como quem busca o tesouro escondido, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Sabe o que? Resumindo em miúdos, se nós buscássemos a Deus como nós buscamos as coisas dessa vida, como nós acharíamos o conhecimento de Deus? Nós entenderíamos que o que é mais importante para nós, o que é mais glorioso para a vida da igreja de um cristão, é o conhecimento pleno da pessoa maravilhosa do Deus vivo,
Ah, irmão, se nós buscássemos a presença de Deus, como nós buscamos o ouro e a prata. Ah, se nós se dedicássemos na obra, como nós se dedicamos no trabalho nosso, que renda para nós um salário mínimo, que quando nós recebemos e começamos a dividir, já ficamos lisos. Ah, se nós buscarmos o conhecimento de Deus, como nós buscamos os bens dessa terra. Ah, se nós lêssemos a Bíblia, como nós olhamos o celular. Imagina, irmãos, se nós manuseássemos a palavra, se nós lêssemos a palavra, se nós abríssemos a palavra, o tanto que nós abrimos o WhatsApp, se nós abríssemos a palavra, o quanto nós abrimos o Instagram, se nós abríssemos a palavra, o quanto nós abrimos o... É tanta coisa que eu até esqueci. O Facebook, o Twitter, o YouTube, o Google, é tanta coisa. Ah, se nós abríssemos mais a Bíblia, como nós abrimos essa caixinha, que é uma ferramenta extraordinária, que quando é usada de forma boa, beleza, mas que sem não vigiar, nos desvia muito do propósito de Deus. Vamos fazer uma prova com nós mesmos? Amanhã, vamos todas as vezes que eu não digo que não é por necessidade, falar com alguém, mandar um recado, enviar um versículo, responder alguém, isso é normal. Mas vamos pegar uma caneta e um papel e vamos amanhã, faça isso, tenha essa experiência. E todas as vezes que você abrir o seu telefone para olhar algo que não é necessidade, no Instagram, para a vida de alguém, fazer um comentário, dar um like, no Facebook. Às vezes tem gente que olhou, não tem nenhuma mensagem no WhatsApp, mas ele abre o WhatsApp, tem mensagem, aí ele vai para os estados e começa a ver a vida do povo. Não é assim? Eita, olha, o que postou? Aí você não acaba sendo até falando da vida da pessoa. E o diabo só duvida aqui, é assim que eu quero. Não é assim, irmão? É assim. Então todas as vezes que você pegar o celular para abrir ele, Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, que não seja para alguma coisa necessária, você vai anotar lá, um risquinho. Aí quando chegar no final do dia, você vai olhar quantas vezes você abriu o celular necessariamente e quantas vezes você abriu a Bíblia dentro do dia. Você vai se envergonhar. Porque eu já fiz isso, eu me envergonhei. Aí vem porque nós somos tão fracos. Aí nós vemos porque nós somos tão inconstantes. Aí nós vemos o quanto nós não temos conhecimento da palavra de Deus. Porque se nós buscássemos conhecimento, sabedoria, Salomão diz, como nós buscamos o ouro e a prata escondido? Buscamos coisas incertas, irmãos, que nem sabemos se vamos alcançar, mas aquilo que é certo, que é pleno, que é verdadeiro e que está diante de nós, nas nossas mãos, isso nós buscamos. Amém? Estou terminando, eu quero terminar hoje, para terça-feira começar, eu acho que vai dar para terminar. Os irmãos estão entendendo até aqui? Amém? Paulo diz em Colossenses 2,3 que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos no Senhor da glória. Então, se estão no Senhor, como é que eu vou tê-los? Buscando o Senhor. E em todos, que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão no Senhor escondidos. Aí se estão no seu escondido, então para quem são? Se está escondido é porque nem todo mundo sabe, só quem sabe é quem busca. No Salmos 25,14, só diz assim: ó, os segredos do Senhor são para os que o temem, aos quais dará conhecimento da sua aliança. Deus quer revelar os seus segredos a nós, mas para isso precisamos temer e buscá-lo. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem no Salmo 119. Estamos caminhando para o final. Ainda dentro desse contexto de importância de termos conhecimento da palavra, se saturarmos da palavra, se enchermos da palavra. E quando eu lembro o livro e digo palavra, não é só aquela caixinha de surpresa não. Quem nunca viu aquela caixinha de surpresa que tem uns versículos? Ao cabo vai, abre, puxa o zipinho, né? Põe a palavra que Deus tem para mim. Aí vai, com o olho fechado, tira o papelzinho, aí tem lá: eu sou contigo, ô glória, Deus é comigo. Aí vai no outro dia, tira um: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ô glória, nunca vai ter um versículo lá: se arrepende do teu pecado. Nunca tem um versículo lá: se converte e volta. Nunca vai ter esse versículo. É só palavras de bênção, porque as pessoas gostam disso.
As pessoas criaram um evangelho que quando tem uma palavra de Deus que é dura, não é bênção, não é maldição, e ao contrário, aí é que é bênção, porque isso é o zelo de Deus pela tua vida. Quando Deus nos corrige, é Deus manifestando o quanto Ele tem zelo pela minha e pela tua vida, o quanto Ele nos ama ao ponto de nos conservar, para que nós sejamos condenados com os ímpios. Amém? Glória a Deus. Abriu o Salmo 119. Vamos ler alguns versículos aqui concernente à palavra. Salmo 119 é cheio de versículos da palavra. Versículo 9. Quem pode ler para mim, por favor? Salmo 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Amém? Então, como é que um jovem, ou qualquer cristão, qualquer um de nós, como é que nós vamos purificar o nosso caminho, a nossa vida, a nossa conduta, o nosso coração, a nossa mente? Observando aonde? A palavra do Senhor. Amém? Lá em João 17, que é santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Esses textos vão ficar aqui frisados para nós, para que possamos entender o quanto a palavra deve ser importante na minha e na tua vida. Mais um versículo 11, do Salmo 119. Quem achou pode ler aí. Vamos participando, né? Caminhar para o fim. Versículo 11. Tua palavra tem escondido no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? Qual é a forma que nós temos de não pecar? Qual o segredo para que você não caia em tentação de pecado? Guardando a palavra no coração. Por isso que quando o diabo foi tentar Jesus, só saiu da boca de Jesus palavra, porque o coração de Jesus estava cheio da palavra do Pai, louvado seja Deus. Amém? Então quando a gente tem o conhecimento da Pai, está cheio da palavra, a gente não peca em pensamentos, em palavras, em atitudes, nem em ações, porque a palavra é que apacenta e governa e diretriz a nossa vida. Versículo 15. Vamos lá, irmão, tem muitos versículos para a gente ler aqui, eu creio que nós vamos participar. Sobre as tuas obras meditarei, prestarei atenção em teus caminhos. Versículo 25. Minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Amém? Quando sua alma estiver pegada ao pó, quando você estiver debaixo de humilhação, quando você estiver abatido, em aflição, sabe o que você deve fazer? O que é que deve fazer aí? Vivifica-me segundo a tua palavra. Quer ter uma vida vivificada, animada, fortalecida? A palavra, irmãos. Não tem como termos ânimo, não tem como ser fortalecido, não tem como vencer o pecado, não tem como viver os preceitos de Deus, se não for começar na palavra. Por isso que essa mensagem, essa pregação, essa ministração é para que eu, você, nós voltemos à palavra de Deus, porque ela é quem tem toda a direção do céu para as nossas vidas. Amém? Versículo 28. Vamos lá? Minha alma chora de tristeza, conforta-me segundo a tua palavra. Quando você estiver com tristeza, com o coração triste, desanimado, quem é que vai te confortar? A palavra do Senhor, meu irmão. Não vai chorar, amigar, não vai se lamentar, não. Vá para a palavra. Está chorando? Abra a palavra. Está triste? Abra a palavra. Porque o Deus da alegria te consolará. Louvado seja Deus. Aleluia. Versículo 34. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o coração. Amém. Versículo 35. Faz-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Prazer. Versículo 40. Eis que tenho desejado os teus preceitos, palavra, ensino, doutrina, vivifica-me por tua justiça. Qual tem sido, igreja, os nossos desejos nesses últimos tempos? O nosso coração está desejando o quê? Se não for a palavra, irmão, nós estamos perto, próximo a uma queda. Mas se o nosso coração tiver desejoso pelos preceitos da palavra, os nossos pés serão firmados e fortalecidos em Deus. Amém? Vamos lá, vai para frente, versículo 43. Quem pode ler? E da minha boca não tires nunca de todo a tua
tua palavra de verdade, pois me atenho aos teus juízos. Versículo 45. E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Aqui está a expressão de um homem que desejava a palavra, que desejava andar na presença de Deus, que poderia perder tudo, mas não queria perder a sabedoria da palavra do Senhor. Amém? Versículo 50, quem pode ler? Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 67, vamos lá, igreja. 67. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Aleluia. Quem foi que resgatou, irmão? Foi a palavra de Deus. A palavra te salvou, te libertou. Então glorifica o Deus da palavra e glorifica a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Versículo 72. 72. Melhor é para a minha lei da tua bondade do que inúmeras riquezas em ouro e prata. Louvado seja Deus. Davi entendeu isso. Entre o ouro, a prata, as riquezas, a melhor coisa é a palavra de Deus, é os preceitos de Deus. Versículo 101. Ninguém achou não? Amém? Quando você tem um desejo de seguir ao Senhor, Ele firmará os seus pés, Ele te dará graça para que você possa andar na vontade dEle, e a casa do Senhor recebe a palavra da verdade. Amém? Versículo 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. A palavra só vai te fazer bem. Ela só vai te fazer bem, não vai fazer nenhum mal. Versículo 105. A tua palavra é lâmpada e a meus passos, e a luz verde darei o meu caminho. Essa tradução que é lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Quando você estiver sem direção, quando você se achar que está em treva, não sabe a decisão que tomar, a escolha que tomar, vá para a palavra, porque ela é lâmpada para os teus pés e é luz que ilumina o teu caminho. Louvado seja Deus. Versículo 116. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. Louvado seja Deus. Versículo 140. Alguém achou? A tua palavra é pura. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Louvado seja Deus. Por isso que essa palavra pode te purificar, por isso que essa palavra pode te limpar, por isso que essa palavra pode nos a cada dia fortalecer. Sabe por quê? Porque ela é pura, e o salmista diz: a tua palavra, ela é pura, por isso que o teu servo a ama. Precisamos amar a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Versículo 141, para encerrarmos. Sou pequeno e desprezado, mas não esqueço os teus preceitos. Sou pequeno e desprezado, mas não me esqueça dos teus mandamentos. Louvado seja Deus. Eu sou pequeno, você é pequeno, somos desprezados por muito, somos pecadores, mas nunca podemos esquecer da palavra do Senhor, porque foi ela que nos resgatou. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Se fosse ler aqui o Salmos 119, todo está recheado de versículos, com toda a palavra, dando ênfase à importância de conhecermos a palavra do Senhor. Amém?